Boa noite para todo mundo. Vocês estão bem? Tá baixo? Não. Tá. Alô? 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 Agora ficou bom. Boa noite para todo mundo. Vocês estão bem? Satisfação estar aqui de novo. E eu queria fazer um convite a vocês aqui essa noite, para que, caso vocês aceitem, a gente sair de uma posição passiva de ouvinte para uma posição ativa. Eu gostaria de propor essa noite um exercício onde a gente vai tentar se inserir dentro do tema que eu vou apresentar aqui. A finalidade é a gente exercitar o nosso poder de reflexão. O nome que se dá a isso é filosofar. Filosofar é pensar sobre a vida. Filosofar é questionar. Segundo Sócrates, uma vida não refletida é uma vida que não vale ser vivida. E por que Sócrates falava isso? Porque uma vida não refletida é uma vida onde você abre mão das suas escolhas, abre mão do seu livre-arbítrio, e aí você segue aquilo que lhe foi ensinado, aquilo que lhe é solicitado, aquilo que lhe é imposto. E todas as vezes que você escolhe não escolher, você, de alguma forma, está abrindo mão da consequência de aprendizado que essa escolha vem lhe trazer a essa postura ativa. Então, a gente está aqui para, num prazo muito curto de meia hora, poder brincar de filosofar. O tema que eu trago hoje é o desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral, ele diz respeito à nossa condição humana. Se você é uma pessoa que está disposta a filosofar, você pode, em algum momento, se perguntar: será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu sou uma pessoa evoluída? Será que eu sou uma pessoa que está vivendo de forma correta? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Que eu estou crescendo? Será que eu estou aproveitando os meus dias amadurecendo? Ou eu estou simplesmente estagnado? Ou eu estou simplesmente repetindo? Ou eu estou simplesmente seguindo a manada? Essa é uma questão filosófica profunda e que é uma questão extremamente pertinente a cada um de nós. Afinal, se você sai da sua casa numa quinta-feira, nesse horário, para poder passar um pouco de calor aqui e aperto, é porque você está querendo mais da sua própria vida. Então a gente aproveita esse momento justamente para isso. Para substanciar a nossa filosofia, a nossa reflexão dessa noite, eu gostaria de trazer um autor muito conhecido das professoras, o maior pedagogo da história, chamado Jean Piaget, um francês, que ele afirmava que o desenvolvimento de um ser humano, de uma criança, se dava a partir de uma classificação de 3 fases. Uma criança muito pequena, ela está na fase da anomia. Ela não é capaz de ter ações por conta própria. Ela precisa de adultos, principalmente da mãe e do pai, para que aquilo que ela necessita precisa ser executado para sua sobrevivência, seu crescimento e desenvolvimento. Conforme os anos vão passando, essa criança ela pode ir evoluindo para um estágio aonde as vivências vão trazendo para ela um enriquecimento das suas capacidades. E ela entra numa segunda fase chamada heteronomia, onde ela já pode fazer muita coisa sozinha, mas ela ainda depende de adultos para poder lhe encaminhar, lhe orientar, cercear e impor limites para ela.
na medida que essa criança vai crescendo e chegando numa fase mais adulta, ela entra evolutivamente naquilo que Piaget chamada de autonomia. É a plena capacidade de fazer as suas escolhas, de tomar suas decisões, de determinar o que é melhor e o que é pior. E, a partir das escolhas, grandes responsabilidades. Se eu acerto, consequências prazerosas. Se eu erro, consequências dolorosas. Independente da consequência ser positiva ou negativa, junto dessa consequência, dentro do nível de desenvolvimento chamado autonomia, esse ser humano na autonomia, ele está evoluindo e crescendo. A proposta de Piaget ainda hoje é ensinada nas faculdades de formação de professores, ela ainda é aceita como uma verdade, só que ela limita questões relacionadas a atitudes e ações, ao poder de fazer sozinho ou de precisar de outros. E quando a gente reflete a respeito da nossa qualidade como ser humano, das nossas atitudes, se estão voltadas ao bem ou ao mal, se a gente é uma pessoa que está em processo de evolução, de bom aproveitamento da nossa vida, nós não podemos colocar na balança somente a autonomia de escolher ou depender dos outros para escolher para mim. A gente precisa colocar na balança o valor das nossas escolhas. E o valor das nossas escolhas é medida a partir de uma fita métrica. Essa fita métrica se chama moralidade. Já ouviram falar? Moralidade. O que é a moral em si? Moral é um conjunto de regras e normas sociais impostos pela cultura que a gente está vivenciando, e esse conjunto de regras e normas tem como finalidade a boa convivência, uma vida equilibrada, saudável, física, emocional, mental e até espiritualmente. Os valores morais são competências e qualidades que nós, reconhecendo, podemos ser educados para exercitar esses valores e incorporar elas nas nossas atitudes quando eu estiver na condição de autonomia. Então, quando eu for fazer uma escolha, eu exercito um valor moral do respeito, e isso vai me trazer uma boa consequência. Quando eu precisar fazer uma escolha, eu exercito o valor da paciência, e isso vai trazer um bom resultado. Quando eu for fazer uma escolha, eu exercito o valor da disciplina, regularidade, esforço, e isso vai trazer um bom resultado. Uma vida pautada em bons valores morais é uma vida onde as suas escolhas trazem boas consequências e um aprendizado, além de uma vida mais tranquila, menos dolorosa, uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Olha que interessante isso. Por outro lado, uma vida onde o sujeito foi privado de uma educação de valores morais, afinal, não teve uma boa estrutura familiar, afinal, não aproveitou na escola as orientações e a educação oferecida de forma acadêmica pelos professores, essa pessoa não estava aberto a absorver das experiências da vida as consequências para poder armazenar o resultado e ir formando a sua própria moralidade a partir da tentativa e erro. Essa pessoa tem uma tendência a ter uma vida mais difícil, a atrair para si perdas financeiras, o sujeito é endividado, perdas românticas, relacionamentos fracassados, perdas físicas, problemas de saúde, afinal, saúde diz respeito à autoestima, autocuidado, escolha de como eu trato o meu corpo, perdas psicológicas, afinal, a nossa mente é uma ferramenta da nossa consciência, e eu escolho com o que eu alimento ela.
O que eu quero dizer para vocês é que a deficiência de uma educação e do exercício dos valores morais faz com que uma pessoa tenha uma vida muito mais difícil e sofrida. E a nossa finalidade aqui é buscar a cada dia o aprimoramento da nossa moralidade, o aprimoramento dos nossos valores, para que a gente possa aproveitar essa encarnação exercitando aquilo que é determinado como o melhor, para colher os melhores resultados das nossas escolhas. Até aí, tudo bem? Tá fervendo muito o miolo? Tá indo bem? Tá bom? Então vamos lá. Um psicólogo americano chamado Lawrence Kohlberg, sujeito genial, não tanto quanto Piaget, mas muito genial, ele também determinou fases do desenvolvimento moral. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso, porque diferente dos 3 estágios de desenvolvimento infantil do Piaget, esses estágios do Kohlberg, quase ninguém conhece. E vale a pena a gente conhecer e divulgar. Para Kohlberg, existem 3 estágios de desenvolvimento moral que uma pessoa pode estar. Não se apeguem aos nomes, nem precisem decorar esses nomes. Esses nomes são só títulos. O primeiro estágio do desenvolvimento moral de Kohlberg, ele dá o nome de pré-convencional. O que é o estágio pré-convencional? É o estágio onde o que é o estágio pré-convencional? É o estágio onde o sujeito ainda tem a sua moralidade muito primitiva, pouco desenvolvida. E as escolhas que ele faz dentro da autonomia dele, tudo aquilo que ele exercita, tem uma dose excessiva de egoísmo, tem uma dose de autocentrismo. É uma pessoa que, quando vai exercitar uma atitude, essa atitude ela é determinada por algum tipo de punição ou recompensa. O sujeito, ele simplesmente dança de acordo com aquilo que determinam para ele, dizendo que é certo ou errado, e ele só faz o certo se tiver algum ganho, e ele só deixa de fazer o errado se tiver uma punição. Estamos vivendo há muitos dias sem chuva, e para quem tem algum tipo de observação, já percebeu que o rio está vazio, que a captação lá em cima do SAI, perto do Velho Bol, já está baixa, e que já está faltando água. Domingo de manhã, acordo para fazer a minha caminhada, 2 dos meus queridos vizinhos estão regando o cimento da calçada com os seus esguichos. Essas pessoas, apesar da idade avançada, ainda estão num desenvolvimento moral pré-convencional. Até agora, a prefeitura, por conta da eleição, não soltou nenhuma notificação da possibilidade de falta de água eminente que vai acontecer, com medo de perder votos. Então, já que ela não soltou nenhuma advertência e impôs nenhum tipo de multa para pessoas que ficam desperdiçando água, esses 2 queridos vizinhos, eles tiram a poeira da calçada deles com um esguicho, com bastante água. Podemos classificar essas 2 pessoas num estágio de desenvolvimento moral pré-convencional, onde eles só vão deixar de fazer o errado quando alguém denunciar e eles tomarem uma multa da prefeitura. Deu para entender isso? E conforme o tempo vai passando, algumas pessoas vão se aproveitando
da sua maturidade, não em idade, mas em experiência, e elas evoluem do estado pré-convencional para o estado convencional. O que seria o estado convencional? É o sujeito agir na sociedade, as suas atitudes, elas serem determinadas por aquilo que a maioria faz. Pela noção de que se vivemos em convivência, precisamos seguir regras. E que se todo mundo colaborar, fica bom para todo mundo. Esse sujeito já não precisa mais da punição para não fazer o errado. Ele já não precisa mais da recompensa para fazer aquilo que é certo. Ele faz porque ele quer fazer parte da sociedade, e se todo mundo está fazendo correto, ele também acha que deve ser uma pessoa correta. Esse sujeito, vendo que nós estamos nessa condição aqui de seca, quando ele acorda domingo de manhã, bem cedinho, e ele vê a calçada dele com folhas e fuligem, ele pega um instrumento novo, que foi inventado recentemente, chamado vassoura, e ele varre. E o resultado é muito parecido com aquele que desperdiça água. E ele vai para dentro com o objetivo dele cumprido. A minha calçada está limpa, afinal, caso o fiscal de calçadas passar, ele vai ficar feliz comigo, porque eu deixei a calçada sem pozinho. E ele vai para dentro de casa com a satisfação de ter seguido o que as outras pessoas seguem. Essa pessoa, ela pode evoluir mais ainda e chegar naquilo que o Lawrence Kohlberg falava, que é o estágio pós-convencional. É o estado que todos nós buscamos, um estado de consciência global, de ecologia, de ética, de caridade e fraternidade. Eu não faço errado porque vou ser punido, nem faço certo porque vou ser premiado. Eu não faço certo e errado porque a maioria está fazendo e eu não posso ser diferente. Eu faço certo e não faço errado porque eu tenho uma consciência que me cobra caso eu faça errado, e eu tenho a mesma consciência que me satisfaz e me autopremia internamente quando eu faço alguma coisa certa. E esse sujeito, o que ele vai fazer? Ele não vai regar a calçada dele, ele pode sim varrer, caso ele se incomode, mas mais do que tudo, vai ser um sujeito que vai ter como meta a preservação do meio ambiente, através da proteção aos mananciais, da não derrubada das árvores, da prevenção às queimadas, um sujeito que vai fazer captação da água da chuva em cisterna, mas tudo isso só pela água? Não, só por aquilo que é certo. O estado pós-convencional do Lawrence Kohlberg diz respeito a um nível de evolução aonde o sujeito faz o bem, mesmo sem ter ninguém olhando por perto. O sujeito que faz o bem, porque simplesmente a alma dele já incorporou aquilo que é certo e repudia e cobra dele aquilo que é errado. Essa é a nossa proposta. Mas como é que eu faço para chegar nisso? Já estamos fazendo. A gente já saiu de casa, abriu mão de um prazer imediato para vir aqui. A gente está, em vez de ouvir passivamente, tentando refletir e entender, e a partir do entendimento, que o primeiro passo para qualquer mudança é a compreensão, e depois da compreensão é a introjeção. Eu tento colocar dentro de mim esses conceitos e aplicar eles utilizando na minha prática do dia a dia. E como tudo na vida, qualquer evolução se dá
por disciplina, regularidade e repetição. Ninguém aprende e evolui em nada se não se esforçar no começo de forma obrigatória, para depois, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais tranquilo, até que vai ficando fácil, até que vai ficando automático. Porque tudo na vida que você faz hoje automaticamente, em algum momento você fez de forma obrigatória e por uma atenção e desejo extremo. Seja dirigir, que você sentava, pensava em enfiar a chave no contato, apertar o pé esquerdo na embreagem, colocar com a tua mão direita no ponto morto, ligar o carro, olhar pelo retrovisor, engatar a primeira, soltar a embreagem, acelerar devagarzinho, ir virando a direção para o lado direito, olhando pelo espelhinho para ver se não tinha ninguém. Tudo, em algum momento, foi esforçado, atento. Hoje, você senta no carro e pensa onde você quer chegar, quando você vê, você está lá. Essa é a natureza humana do desenvolvimento e aperfeiçoamento. E muitas vezes a gente acha que não é assim, que algumas pessoas têm o dom. Não. Algumas pessoas podem ter mais ou menos facilidade, mas para chegar em qualquer lugar que eu queira, em termos de desenvolvimento e aprimoramento, é necessário esforço, disciplina e regularidade. Mas é difícil, mas é o difícil que vale a pena. Mas dá trabalho, mas se não desse trabalho, eu não precisaria fazer. É para isso que eu estou aqui. Nossa, você viu aquela chinesinha de 11 anos que toca piano lindamente? Que dom! Dom? A mãe dela punha ela com 4 anos sentada com o bumbum na frente do piano e fazia ela tocar 4 ou 5 horas por dia, para ela chegar a ter essa facilidade hoje. Nada acontece na vida sem esforço. Nada acontece sem desejo. E a minha escolha é sempre me manter na mesma condição, ou de dependência de terceiros, ou numa condição de moralidade, aonde eu me utilizo do país aonde eu nasci para justificar eu não evoluir como sujeito, como consciência e como pessoa. Afinal, o Brasil é o país do jeitinho. Se você colocar alguma regra, vai ter alguém que vai inventar um jeito de burlar essa regra. E isso vale para qualquer coisa. Por isso que se fala que algumas regras pegam, outras não. Porque às vezes o brasileiro tem uma noção tão distorcida do desenvolvimento da sua moralidade, que ele se acha um grande esperto e com uma grande vantagem de não seguir uma regra, uma norma que é para o próprio bem. Sou velho e não me esqueço, na década de 90, quando foi implementada a obrigatoriedade do cinto de segurança. Quem é mais velho lembra disso, não lembra? Passando em São Paulo, num camelô, eu vi uma camisa branca que tinha uma faixa preta pintada. Fala para mim se isso não é ser brasileiro sem vergonha. Nossa, como eu sou esperto. Em vez de pôr o cinto que dá trabalho, eu vou usar minha camiseta do Vasco, que tem aquela faixa preta aqui. Legal. A hora que eu der uma trombada, eu vou dar uma beiçada no para-brisa, e aí eu vou ter que ir para Sobrapar fazer uma cirurgia cranofacial para poder ter nariz, boca e olho. Vocês estão entendendo qual é a grande vantagem de ser esperto? Tem uma frase de um filósofo brasileiro sensacional, chamado Zeca Pagodinho. Ele fala que se malandro realmente fosse malandro, ele largava a malandragem, porque não é negócio. Então, esse tipo de entendimento, ele é fundamental. A gente conseguir superar as limitações da nossa educação, da nossa cultura, e desenvolver uma vontade própria de crescimento, de amadurecimento, uma vontade própria de tentar cada dia ser um pouquinho melhor, de acolher as mudanças que estão sendo colocadas na sociedade como mudanças para o nosso aperfeiçoamento. Eu sou de uma época, 1978, que se matava passarinho com estilingue. E não existia passarinho, só tinha pardal e andorinha.
Hoje a gente vê tucano, a gente vê de tudo. Por quê? A partir do momento que o ser humano deixou de ser cruel, a natureza se reestabeleceu dentro da fauna. Percebam isso? Essa mudança foi para melhor? É lógico. E eu tenho que acolher ela como positiva. Homofobia, racismo, preconceito, discriminação, falta de caridade, ignorância com relação a adoecimento mental, a problemas relacionados a vício, entendendo como falha de caráter, mas não uma questão de saúde pessoal e saúde pública. Tem muita coisa acontecendo para o nosso melhor, mas muitas vezes temos resistência em absorver esse tipo de coisa e acolher a possibilidade de que isso nos dá em evoluir dentro de um princípio de autonomia e ainda por cima num princípio de desenvolvimento moral, me transformando nessa pessoa que, segundo Lawrence, se chama pós-convencional, uma pessoa ética. Por que ela faz bem? Por que ela não mente? Porque mentir é errado. Por que ela não engana? Porque enganar é errado. Por que ela não passa a perna? Porque é errado. Por que ela não joga lixo pela janela do carro? Porque isso é errado. Por que uma pessoa não desperdiça água? Porque é errado. Não é porque tem alguém olhando. Não é porque eu vou tomar multa. É porque eu preciso, para ser um eu melhor, começar a exercitar valores melhores. E eu citei extrema lista de valores em atitudes banais, corriqueiras externas. Mas as atitudes mais importantes e primárias estão relacionadas à forma como você trata a sua própria pessoa. A maior moralidade é você desenvolver amor e agir como se você realmente se amasse. Como se você fosse a pessoa mais importante da sua vida. Oferecendo para você aquilo que você realmente precisa e deseja. Uma alimentação equilibrada. Uma atividade que faça você se sentir útil e tenha autorrespeito. Alimentação para sua mente. Possibilidade de estar sempre aprendendo algo novo. Companhias físicas. Porque aquilo que você vive em rede social é uma mentira, uma enganação. O sujeito está sozinho em casa, mas está conversando com 3. Ele está sozinho. A gente precisa de gente. Convivência social. Por quê? Porque a convivência social, ela exercita as nossas qualidades e virtudes. E ela vai diminuindo, trabalhando os nossos vícios e defeitos. Que mais? Energia. Lugares pesados, pessoas pesadas, coisas negativas. Cabe a mim ter uma atitude protetiva. Cabe a mim oferecer para a minha pessoa o melhor que eu posso oferecer. E a partir do meu próprio equilíbrio, a partir da minha saúde mental, física, emocional e espiritual, eu vou conseguir ser uma pessoa que consegue estar apto a sair dessa boiada e traçar um caminho em direção ao meu crescimento e evolução. Porque os grandes autores, o Piaget, o Sócrates, o Lawrence Kohlberg, todos eles falaram que esse caminho é possível e acessível para cada um de nós. Mas para que isso aconteça, a gente tem que acordar. A gente tem que sair do piloto automático. A gente tem que sair da Matrix. A gente tem que sair desse triatlo. Você sabe o que é triatlo? Sabe ou não? Aquela modalidade esportiva. A gente faz triatlo. O triatlo é trabalhar, comer e dormir. Esse é o triatlon que nós fazemos. Isso não é viver. Isso é sobreviver. E a gente chama a filosofia justamente para que a gente reflita. Pare e fala, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Olha que caminho que eu estou seguindo. E olha as minhas atitudes. Mas, será que não está bom? Não sei. Você mede uma árvore pelos frutos que ela dá. A minha vida está ótima, eu estou evoluindo, as coisas estão andando, ou eu estou vivenciando problemas, estou me afogando numa poça d'água,
Estou cheio de ansiedade, de estresse. Toda vez que me perguntam como eu falo ou eu estou cansado, ou eu estou esgotado, ou qualquer outra coisa. Então, a proposta essa noite é filosofar, refletir. E a pergunta que eu gostaria que vocês levassem para casa é: qual é o meu estágio de desenvolvimento? Será que eu sou uma pessoa autônoma ou eu sou dependente dos outros para fazer as minhas coisas? Do meu marido, da minha mãe, do meu pai, do meu filho, que eu não consigo ter vontade própria. Porque enquanto eu não atingir a autonomia, eu não consigo me desenvolver moralmente, porque eu vou depender da moral do outro. Em segundo lugar, se eu sou uma pessoa autônoma, se eu sou senhor das minhas escolhas, em que nível de desenvolvimento moral eu estou? Eu ainda preciso de um radar para que eu ande dentro da velocidade permitida aqui em Amparo? Porque eu estou andando a 80, quando chega perto do radar eu piso para chegar no 50, passo o radar e eu acelero. Que estágio de desenvolvimento moral que eu estou, pessoal? O que vocês acham? Primeiro, segundo ou terceiro? Primeiro, é lógico, eu não entendi para que aquilo serve. Serve para que o trânsito seja mais seguro e ninguém morra com ele. Então, em que estágio de desenvolvimento moral eu estou? Ainda dependendo de leis e punições? Eu estou seguindo o que as pessoas fazem sem ter a minha vontade ali e a minha consciência presente? Ou eu já sou uma pessoa madura o suficiente para todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, o grilinho falante aqui no meu ombro direito fala assim: faz certo que dá mais barato. Faz certo porque se você fizer errado, vai dar besteira e você vai sofrer depois. Esse é o terceiro estágio. Então fica para todos essa pergunta, essa reflexão, e que vocês possam aproveitar direito isso durante a semana. Desejo a todos uma excelente semana, fiquem todos com Deus, e até a próxima oportunidade de estar aqui, batendo papo e falando essas coisas doidas, tá?